semelhante ao curso técnico, você ficou trabalhando nessa empresa até se formar ou você teve transições durante o período do curso? Eu iniciei, né? 6 meses depois eu entrei na faculdade. Aí eu fiquei fazendo faculdade e trabalhando nessa empresa. Chegou um certo tempo na empresa, fiquei 5 anos. Com 4 anos eu já estava acomodado. E incomodado com a situação também de técnico, Fazendo o sabe? básico já, né? Já não aguentando mais aquela situação de ter que fazer aquela mesma rotina, sabe? Mas nesse período você teve alguma evolução, algum crescimento, ou você manteve ainda no mesmo cargo? Como que foi? Não, mantive como técnico. E vi que, assim, para mim conseguir a gestão aonde nessa empresa, nessa primeira que eu passei, para mim conseguir ser gestor, ia ser um pouco mais complicado, sabe? Porque eu via que abriram até algumas vagas de gestão, mas eles traziam um gestor de fora, Entendi. já com experiência, do que pegar, tentar subir alguém de dentro do cargo. Aí isso vai desmotivando mais ainda, né? Só que como eu ainda não tinha formado, eu falei, tá normal, porque não vou conseguir mesmo cargo ainda porque eu não formei. Mas vou começar a pensar em alguma outra coisa. E como eu estava muito focado na parte de engenharia elétrica, eu queria ser engenheiro. Falei assim, nossa, eu preciso então começar a fazer alguma coisa já voltada na área de engenharia elétrica. Aí eu queria mexer com grande potência, alguma coisa assim voltada para essa área, né? Uhum. Aí, com 4 anos e meio, começou a aparecer umas oportunidades de estágio. Não era um valor alto, aí pesa muito quando a gente tem família, você fala assim, Ela tem que dar um passo para trás aí, Nessa né? época, seu filho já estava uns 5, 6 anos já, uns né? 5, 6 anos. E aí eu Começando na pensei, escolinha. começando tudo, precisava daquele apoio financeiro, porque a gente precisa, né? Não tem como, aí ficava assim, nossa, mas se eu sair, fazer um estágio, eu vou ganhar muito menos do que metade, ou menos da metade do que eu ganho hoje como técnico. E aí, com esposa e filho, será que dá certo? E minha esposa, eu já tinha conversado com ela, forçado para ela também fazer uma faculdade. Aí ela começou também inserção na faculdade, começou a trabalhar, estudar lá. E eu pensando, não, mas ela também não está trabalhando ainda. Ela tá numa área ou outra, tá estudando, então vamos ver como é que vai ser as coisas, sabe? Nessa época você já tinha uma visão referente a fazer uma reserva de emergência para segurar a onda ali um tempo e depois você ficasse desempregado ou não? Como é que era? Não, nessa época tudo que eu ganhava eu consumia. Porque, Isso até hoje praticamente, sabe? Porque isso aí eu vou falar com você a verdade, que é um dos principais fatores que trava a pessoa de tomar essa decisão, né, cara? Por exemplo, no caso do estágio, a gente até trouxe no podcast aqui tempo atrás, o Júnior, que ele fez lá engenharia civil, tinha família e tudo, e não conseguia fazer estágio, não conseguiu optar pelo estágio, muito em função disso. De como que ele deixa o cargo e segue ali na área de estágio, ganhando bem menos do que ele ganhava. Mas como é que foi? Você chegou a tomar essa decisão de sair do trabalho e ir pro estágio? Você esperou? Como é que você fez? Eu tomei a decisão, né? A decisão já estava formada ali na minha mente, eu já não estava querendo mais trabalhar, mexer com o elevador. Já tinha, assim, saturado a mente já por estresse, por canseiro, dia a dia, aquela mesma rotina de todo dia você fazer a mesma coisa. Só que como eu estava incomodado, comecei a procurar estágios para fazer. E vi que estava bem abaixo, né? Metade ali mais ou menos, mas comecei a colocar na ponta do lápis. Falei, se eu apertar um pouquinho, durante 6 meses eu fazer um estágio, eu já consigo talvez tentar uma melhoria em outros cargos mais para frente. Aí conversei com a empresa lá e pedi eles para me desligarem da empresa, sabe? Uhum. Aí eles falaram assim, não, beleza, isso era em novembro de 2014. Não, nós vamos desligar você. Naquela época tava um auge bom, tava tendo estágio bastante. Então eu falei assim, não, é agora a hora. Só que eu só fui conseguir o desligamento em abril de 2015. E a gente já tinha mudado algumas coisas ali no governo. Impeachment, né? Estabeleceu uma crise ali um pouquinho econômica. Aí eu acabei saindo da empresa e os estágios sumiram. Caramba, bicho. E aí? A porta, tudo procurando estágio, nada aparecendo, mas como eu tinha o acerto, eu investi um pouco na minha casa, para uma melhoria para mim fazer dentro de casa, e guardei a outra para ir seguindo até o dia de eu conseguir uma imersão novamente numa vaga de trabalho, né? Comecei a procurar. E foi passando,
1 mês, 2 meses, na hora que eu assustei, eu tava no 8º mês já, Caralho. desempregado, sem nada, esposa, menino pequeno e o dinheiro acabando do que eu tinha guardado. Aí, como eu tava procurando e nesse tempo dos 8 meses, entregando currículo para a área de manutenção e só aparecendo elevador, cara. Só empresa de elevador chamando. E eu não queria voltar para a área de elevador, porque eu falei, cansei demais de elevador, vou a mesma rotina de novo, mesmo que seja outra empresa, mas praticamente a mesma rotina, aquela coisa toda. Só que aí chegou 8 meses, eu falei, não tem como, vou aceitar a proposta lá dessa outra empresa, vou ficar 6 meses até ajustar tudo. Com 6 meses eu mudo de área e vou. 4 anos e meio trabalhando. Caramba, bicho. Aí, Era 6 meses, ficou 4 anos e meio? Na hora que eu assustei, eu já tava chegando a 4 anos, 3 anos e pouquinho, 4 anos. Mas essa empresa você entrou e gostou da área ou teve ainda essa frustração? As contas, né, Zé? As contas vão chegando, cara. Como é que você vai. Porque às vezes muda a cultura da empresa, né? Às vezes fala, essa empresa aqui, diferente da antiga, eu tô um pouco melhor aqui pelo ambiente, não sei ou não. A cultura dela era totalmente diferente da outra, sabe? Então, assim, me deu um ânimo maior, por isso que eu acho que eu segurei mais de 6 meses. Então, ela tinha um pensamento, assim, de colocar o técnico dela para estudar. Ela dava bolsas de estudo, ela vinculada, apesar que nem muitas das pessoas que estão lá até hoje, fazem essa parte da bolsa, né? Estudam, utilizam ela para estudar. Mas eu falei, se ela faz isso é porque ela quer uma melhoria para o técnico dela, né? Tudo mais. Aí eu já estava terminando a faculdade, falei, não, beleza. Aí nisso que eu comecei a pensar diferente da casinha, né? Porque antigamente eu só pensava como técnico. Eu só trabalhava como técnico, cara, fazer aquela mesma função, desempenhar aquela mesma coisa. Aí eu falei, não, a partir de hoje eu vou ter que mudar um pouquinho. Formei, hoje eu tenho um título de engenheiro, mas estou trabalhando como técnico. Não que seja desmerecedor, mas eu quero tentar melhorar, por isso que eu fiz a faculdade, por isso que eu corri atrás. Aí já comecei a pensar fora da casinha, eu já falei assim, opa, já vou ver como é que meu supervisor trabalha, o que ele precisa, como é que é a função dele. Aí a mesma cabeça que você teve lá no supermercado, lá no começo dessa trajetória, isso te ajudou cá na frente, né? Você começou a usar a mesma metodologia cá na frente, né? Ela voltou, né? Eu estava acomodado em algumas partes, esqueci dessa parte, mas aí ela voltou. Isso aí. Aí eu comecei a conversar mesmo. Eu chamava o meu gerente, o meu supervisor lá e falava, olha, eu quero ser supervisor. E eu quero saber como é que vocês me enxergam aqui hoje. E eu preciso saber o que eu preciso melhorar para mim chegar a um cargo de supervisão. Sei que hoje os supervisores já estão todos formados, mas uma hora ou outra que aparecer a oportunidade, eu quero estar ali dentro. Aí. Então eu preciso mostrar, fazer esse diferencial. Aí conversava, ele, tem que ser desse jeito, você tem que trilhar isso, tem que fazer isso, você tem que ser destaque. Vou puxando também para o lado da empresa, né, para a gente trabalhar cada vez mais. E buscando, e eu comecei a ter essa visão de tentar ser diferencial, né? De tentar fazer o diferente da parte técnica para eles começarem a me enxergar ali dentro como um supervisor. Só que foi passando os meses, o negócio não fluiu do jeito que eu imaginava. Pode acontecer. É o que, assim, pode acontecer, acontece muito, mas aí, na mesma hora que me bateu aquele desânimo, aquela meia depressão de falar assim, pô, vai ser a mesma história, cara. Não vai dar, vou continuar, ficar do mesmo jeito, igual foi na outra, técnico. Vou começar a correr atrás de fora da empresa. E nesse tempo que você estava com esse pensamento de tentar seguir a supervisão, você já agia como supervisor na sua empresa? Você começou a atribuir funções a mais para você? Ou ainda não? Ainda você só estava mais observando? Eu estava mais observando. Conseguia buscar algumas coisas ali, tentar ajudar em alguma forma ali de gerenciar alguma coisa ou outra, né? Mas muito bem fora. Mas eu comecei a pensar mais em mim. Uhum. Aí eu comecei a fazer curso de liderança, gestão de pessoas, buscando essa coisa, porque eu falei assim, na hora que aparecer uma oportunidade, pelo menos para uma entrevista, o meu currículo pelo menos tem alguns cursos que vão chamar a atenção. Sim. Entendeu? Aí comecei a procurar vagas de emprego, sabe? Em outras áreas novamente.